Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Dando sequência ao nosso estudo de determinantes, agora veremos uma aplicação de determinantes, onde nós usamos tudo isso que nós estamos estudando. Uma das aplicações muito úteis dos determinantes está no cálculo da área de um triângulo no plano cartesiano. Esse tipo de situação será encontrada na parte da matemática chamada geometria analítica, onde nós temos polígonos no plano cartesiano e podemos calcular a área desses polígonos utilizando as coordenadas dos seus vértices. Então aí na sua tela você tem um triângulo formado pelos vértices A, B e C. Aqui você tem as coordenadas do vértice A, x de A e y de A, as coordenadas do vértice B, x de B e y de B, e as coordenadas do vértice C, x de C, y de C. Através dessa fórmula que está apresentada na sua tela, nós podemos calcular a área desse triângulo, sem ser necessário sabermos o comprimento dos seus lados. Vamos entender esta fórmula. A área do triângulo é formada, essas duas barras externas significam um módulo, ok? Então, tudo que tiver aqui dentro, nós vamos fazer o cálculo. Se der um valor negativo, o resultado sempre será positivo. Se o resultado aqui dentro for positivo, não tem problema nenhum, continua sendo positivo. Então, nós temos que a área desse triângulo é igual a meio, que multiplica o determinante desta matriz 3×3, formada pelas coordenadas dos vértices do triângulo que estamos procurando o valor da área. Então nós montamos desta forma. O primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna, é a coordenada x do ponto A, depois a coordenada y do ponto A e o número 1. Na segunda linha temos a coordenada x do ponto B, y do ponto B e o número 1. E na terceira linha temos a coordenada x do ponto C, y do ponto C e o número 1. Lembrando que esta ordem precisa ser mantida só com relação às coordenadas dos pontos. Mas o A podia estar aqui no meio, o C poderia estar na primeira coluna, na primeira linha, sem problema nenhum. Ok? Basta montarmos a matriz 3×3 com os vértices, com as coordenadas dos vértices do triângulo no qual estamos procurando saber a área. Então vamos calcular a área deste triângulo. Temos um triângulo ABC, vamos aplicar a nossa fórmula. Vemos aqui, ó, a coordenada x do ponto A é 1, y do ponto A é 1 também. X do ponto B é 3, y do ponto B é 4. X do ponto C é 5 e y do ponto C é 2. Aplicamos fazendo a substituição na nossa fórmula. Então aqui a coordenada x do ponto A, a coordenada y do ponto A, x do ponto B, y do ponto B, x do ponto C e y do ponto C. E a terceira coluna a gente completa apenas com valores de 1. Agora vamos calcular o determinante desta matriz 3×3, utilizando a nossa regra de Sarri. Basta repetirmos a primeira e a segunda coluna, que foi exatamente o que fizemos aqui. Então aqui a primeira coluna foi repetida do lado direito da nossa matriz, segunda coluna repetida do lado direito da nossa matriz. Agora vamos aos passos da regra de Sarri. A diagonal principal, fazemos a multiplicação dos seus elementos. 1 vezes 4 vezes 1, 4. A diagonal que está paralela à diagonal principal, 1 vezes 1 vezes 5, 5. E a outra diagonal, que também é paralela à diagonal principal, 1 vezes 3 vezes 2, 6. Somando esses três valores, obtemos 15. Agora, através da diagonal secundária, também fazendo o produto dos seus elementos, temos que 1 vezes 4 vezes 5, temos 20. 1 vezes 1 vezes 2, temos 2. 1 vezes 3 vezes 1, temos 3. Somando esses três valores, 25. Agora basta subtrairmos do valor da direita o valor da esquerda, ou 15 menos 25. Obtemos assim que o determinante dessa matriz é menos 10. Agora, retornando à nossa fórmula, tudo isso aqui é o que nós exatamente acabamos de calcular.
Então, essa parte da fórmula nós substituiremos por menos 10. Menos 10. Multiplicar um número por meio é encontrar a sua metade. A metade de menos 10 é menos 5. Como eu estou procurando módulo, e é por isso que nós temos aqui essa aplicação de módulo, porque a área não pode ser um número negativo, então módulo de menos 5 é 5. Unidades de área. Por que eu coloquei esse termo UA, que significa unidades de área? Porque aqui no nosso plano cartesiano nós não sabemos se essas unidades são centímetro, milímetro, metro, seja o que for. Então a área do nosso triângulo a gente deixa de forma genérica, 5 unidades de área. Alguns exercícios nem colocam o UA, apresentam apenas o valor 5 como área do triângulo. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, meus jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.